Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Sim e Não. Sim e Não, a coluna de opinião do Jornal A Crítica agora está na internet. O Sim e Não Digital está lá com as notas que a gente faz, eu, Dante e Luana, todos os dias, siminão.com.br, acesse e acompanhe. Hoje a gente vai fazer uma edição extra do nosso podcast para receber o senador Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia. Senador, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E hoje quem está aqui comigo para ajudar nessa entrevista é o Dante Graça. Olá a todos. Tudo bem, Dante? Senador, eu já vou começar com uma pergunta sobre o cenário político. Como que o senhor avalia que seja, para a esquerda raiz, ver políticos de centro, como o senhor, Marcelo Ramos, né, assumindo o protagonismo da oposição ao Jair Bolsonaro, né? É um espaço que seria, por natureza, da esquerda. E que reflexos o senhor acha que isso pode ter nas eleições de 2022? O senhor acha que tem mais chance do centro compor com a esquerda a partir dessa conjuntura de hoje? Se você analisar o processo político de 2018, além do novo, que foi uma palavra cantada e decantada, e houve uma decepção na maioria dessas mudanças, você tinha ali o antipetismo a favor do Bolsonaro, você tinha o centro contra o Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, e você tinha a direita. Aí se juntou esses três segmentos e deram a eleição para o Bolsonaro em cima disso. Então muita gente fala, se o presidente Bolsonaro não tivesse ido para os debates, ele não teria ganho. Não teria ganho, sim. Era uma coisa consolidada, né? Então você tinha a direita, que é aqueles 20%, 25%, que passou muitos anos aí encolhida, não se posicionava, você está me entendendo? E viu no Bolsonaro uma voz, né? Contra o gênero, contra isso, contra aquilo e tal, que eu não quero aqui entrar no detalhe. Mas a minha avaliação é essa. Então, 2022 é diferente. Em 2022, eu não digo que a CPI trouxe um debate. É lógico que ela trouxe um debate, mas foi um debate não político, foi um debate técnico. Certo? E aí você junta aquelas pessoas, a intelectualidade que estava cancelada, não podia abrir a boca, que era cancelada em qualquer momento, qualquer pessoa que se ousasse falar no mito, ele é cancelado em 2 minutos, né? Você virava o maior inimigo da nação, né? Aquele discurso Deus, pátria e família hipócrita, né? O cara que fala em família e está no 3º, 4º casamento, o cara que fala em Deus, mas só vê da voz dele impropérios, rancor, ódio, não tem uma palavra de carinho para o povo brasileiro. Isso aí a população passou a perceber muito mais depois da CPI, que é onde houve debate. Eles começaram a perceber que o presidente não faz autocrítica, o presidente brinca com a saúde do povo brasileiro, perceberam que o número de mortes poderia ser muito menos, qualquer morte é importante, mas poderia ter sido muito menos, e acho que também ele começa a abrir muitas frentes, né? Primeiro ele começa a combater artistas, né? Generalizando, Lei Rouanet, não sei o que. Depois a imprensa, de uma forma muito áspera, né? Se utilizando de robôs, se utilizando de alguns militantes na internet para propagar esse tipo de inverdades. Então era fácil para ele sair uma matéria, por mais que fosse um fato verdadeiro, ele chegava lá no cercadinho dele e desconstruía em 20 segundos. Anulava, né? Anulava, não, esse pessoal está querendo dinheiro, não sei o quê. Ganhou a eleição falando mal do Centrão e está indo para o Centrão hoje, né? Então, veja bem, essas atitudes dele fazem com que aquelas pessoas percebam que o Bolsonaro é aquele deputado de 30 anos lá no Congresso, que sempre foi a mesma pessoa. E que não aproveitou o momento para ter um conteúdo maior para debater os grandes problemas nacionais. Somatizado a isso, nós temos um país com 15 milhões de desempregados, você tem uma má distribuição de renda no país muito grande hoje, você não tem um programa que está dando resultado. Qual é o programa de governo do Bolsonaro? Nenhum. O que tem é o Bolsa Família, que não é dele, que ele está tentando... Mas ele vai mudar o nome. Sim, o fato é que você não tem mais luz para todos, o fato é que você não tem mais uma distribuição de renda para a população que tinha, o fato é que hoje o seguro defeso tem dificuldade, um fato importante que nunca mais se fez aposentadoria no Brasil,
Correto? Mas do ponto de vista eleitoral, quem o senhor acha que ganha mais com isso, quando as pessoas Não, mas começam a aí perceber? eu não entro nele, é muito cedo para a gente falar sobre isso. Seria muita irresponsabilidade minha eu aqui dizer quem ganha ou quem perde. Eu acho que quem ganha é o debate. O debate sim ganha com isso. Agora, quem vai ser o próximo presidente, só Deus sabe. Ninguém aqui pode chegar e dizer quem vai ser o próximo presidente. O próprio presidente Bolsonaro pode fazer aí algumas coisas, pode, mas eu não vejo tempo para isso. O senhor falou em fazer algumas coisas. A gente está gravando isso aqui dia 23, logo depois desse anúncio do Ciro Nogueira ali, provavelmente ocupando... O Ciro Nogueira é meu amigo, mas ele não tem essa força que o pessoal acha que ele vai ter. Ele é do PP. Mas ele consegue blindar suficientemente? Não, analisa bem. O PP tem 41 deputados, Analisa né? bem. O PP era o PPB. Eu fui filiado ao PPB. A minha primeira eleição para deputado estadual foi no PPB. Eu vim do PDC, que se juntou com o PDS na época e virou o PPB. Né? Na época era o... Meu Deus, foi senador pelo Rio de Janeiro, foi vice-governador do Pezão. Dornelles, presidente do partido. Então, se você analisar esse partido, ele apoiou o Sarney, esse grupo. Deu apoio ao Sarney. Depois ficou um tempo com o Collor. Depois participou ativamente do governo Fernando Henrique Cardoso, esse grupo que eu estou dizendo. No primeiro e no segundo governo. Participou do governo do Lula, correto? Você vê aí várias gravações do Ciro Nogueira falando bem do Lula e falando mal do... Né? Participou do segundo governo do Lula, participou do primeiro e do segundo governo da Dilma e depois foi para o Temer, onde faz o Ricardo Barros ministro. Acontece que vocês estão esquecendo uma coisa, o Centrão não é o PP. O Centrão tem o Marcos Pereira do PRB, que também era ministro do presidente Temer e do Lula, da Dilma, aliás. Então o Centrão, quando você bota um ministro da Casa Civil de um partido, os outros partidos não estão satisfeitos, terem um espaço também para continuar. Então eu acho que ele vai ter muito mais problema com os partidos, ele vai ter que abrir mais espaço para outros partidos, porque ele tem o DEM pela metade, ele não tem o PSDB, ele não tem o PRB, até agora não tem absolutamente nada, porque ele falou, o discurso dele sempre foi que não queria, que ia tratar diretamente com bancada temática. Então Sim. eu Evangélica, quero... da bala. Não, da bala e ruralista e tal. Isso não deu certo. Não dá certo. Então ele se junta ali a uns 4, 5 partidos. O meu partido, o PSD, não faz parte do Centrão. Tem muita independência para votar o que quer. Não há nenhuma ingerência do presidente ou dos líderes em relação a isso. Então, não é tão assim como vocês estão achando, que você vai botar um senador e esse senador tem ingerência sobre a gente. O Ciro é uma pessoa que votou em mim para presidente da CPI. E nem por isso... E ele lá na CPI, ele é base, eu não era, nunca fui base. Eu sempre tive um papel muito ali imparcial e independente para que pudesse a CPI ter credibilidade. Se eu fosse parcial, não teria a credibilidade que tem. Você acha que tem o Omar Aziz antes e depois da CPI, no Senado? Essa Tem imparcialidade para que o senhor alguns, tinha? né, que não me conhecem, né? Você conviveu comigo aqui, sabe que eu sempre fui um político e um bom político. Eu sei fazer política. Eu nunca disse que era renovação, que era o novo, que era diferente. Eu sempre disse que eu sou político. A política é que move qualquer país. Não adianta. O debate político sempre vai ter que existir. Aqueles que acham que pode assumir o governo ou uma presidência e não debater politicamente com as casas legislativas, vai ficar à mercê das casas legislativas. Vai ser chantageado por elas em ponto a ponto, matéria a matéria. Então, o que o governo fez até agora para aprovar alguma coisa, sempre dando benefícios lá, né? Não cargos. Não, olha, nós somos contra dar cargo, mas somos a favor de comprometer o orçamento. Agora, a gente falando desse antes e depois da CPI, por mais que falou que muita gente passou a lhe conhecer agora, né? E aí tem um ponto central, a gente viu o presidente que foi eleito nas últimas eleições, ele fez uma campanha basicamente nas redes sociais. E o senhor tinha uma participação mais tímida ali antes da CPI da pandemia e agora está viralizando diversas vezes, né? Essa participação ali, essa presença virtual, o senhor acha que ela tem contribuído para uma nova imagem ou ela não altera em nada o perfil do Omar de sempre? É a mesma coisa. Eu sou uma pessoa que sempre foi muito humilde. Eu nunca fui arrogante, eu nunca persegui ninguém.
Ninguém pode chegar e apontar o dedo para mim, olha, fui perseguido pelo governo Omar ou pelo Omar. Eu nunca fui de fazer isso. Eu sempre tive um comportamento muito aberto, de receber, conversar, ouvir as pessoas, tratar todo mundo bem. Lógico que vocês aqui no Amazonas me conheciam o que eu fiz de bom e as coisas que me acusam, e há aquela sempre dúvida, será que é verdade? Não é e tal. Mas todo o momento é momento. Agora, a imprensa nacional, eu tinha sido presidente da CAI, e a pessoa nem dava muita importância, correto? Porque estava acostumado a ouvir ali um ou outro senador, né, uma matéria, mas aí vem a CPI. É lógico que aquilo que eu estou sendo na CPI, eu sempre fui, vocês sempre me viram desse jeito. Aqui, se vocês pegarem meus discursos como Eu acho que o governo... senhor está mais calminho na CPI. Não, eu nunca fui nervoso. Eu sou um cara, seguinte, eu sou um cara decidido, é diferente. Eu tenho autoridade para falar. Eu não sou uma pessoa que não falo com autoridade. Quando eu fui governador, eu tive autoridade. Quando eu fui secretário de segurança, eu tive autoridade. Acho que Então, essa é a memória que eu tenho mais fresca, assim. sim, eu sempre tive autoridade. Você dizer que é nervoso pela autoridade, não, autoridade é uma coisa, você tem autoridade. Né? Ser respeitado pela sua autoridade. Mas não por perseguir, por medo, não é isso. Então, as pessoas têm muita facilidade de chegar perto de mim e falar o que querem. Nunca houve aquele negócio, olha, se eu for lá falar com o Omar, ele pode me agredir. Não, eu nunca agredi ninguém, eu nunca dei um empurrão em alguém na minha vida. Eu sempre fui um cara duro, porque acho que você, para governar um Estado, para as coisas andar, você tem que ter autoridade, as pessoas têm que cumprir regras, tá certo? Meus 4 anos de governo não teve um escândalo, não teve uma operação da Polícia Federal, nem uma operação do Ministério contra mim e contra ninguém. O que aconteceu comigo, que me acusam, eu não era governador há mais de 2 anos e ainda vem botar a culpa em mim aí, arranja aí um culpado, é o Omar. Tá bom, vamos lá, vamos ter que enfrentar isso. Ando de cabeça erguida, ando em qualquer lugar, sempre fui respeitado, as pessoas têm carinho, me respeitam, mas tem muita gente que não gosta da gente, e aí é um problema. Agora, o Bolsonaro é diferente. Eu nunca agredi o Bolsonaro. Você nunca me viu chamando o Bolsonaro de fazer rachadinha, de ser genocida, de ser ladrão. A minha postura não é essa, nem aqui, nem em lugar nenhum. Aqui você não tem um palanque que eu tenha subido na minha vida, aqui no Amazonas, que eu tenha apontado o dedo para alguém para sacar qualquer tipo de injúria ou coisa parecida. Nunca. Eu sempre fui um cara muito correto, eu sempre falei de projetos, de programa. Só que o presidente vem agressivo. Ele não quer debater. Ele não tem conteúdo. A verdade é que o Bolsonaro não tem conteúdo nenhum. O Bolsonaro, ele nunca estudou para ser presidente, ele nunca se aprofundou em nada, ele é superficial em tudo. Ele tentou lhe procurar em algum momento numa conversa? Nunca. Falam que ele procurou o Renan. Tem uma boa relação com o filho dele, com o Flávio. Nós somos colegas senadores, tenho até hoje. Ele defende uma coisa, eu defendo outra. Não tem problema, tem uma boa relação. Eu nunca tive isso. Falando em redes sociais e CPI, eu queria saber sobre a convocação dos representantes, né, do Google, YouTube, Facebook, Twitter. Serão convocados. E explica pra gente exatamente qual é a pergunta que a CPI... Permitirem fake news, permitirem propagação de medicação não cientificamente, eles têm responsabilidade sobre isso. Eles têm que dar uma olhada nisso. Estavam prescrevendo medicação pela internet, pelo Face, pelo Instagram. O presidente na live dele dizendo, olha, eu não vou dizer o nome, mas está aqui. Mostrava a caixa de remédio. Cara, aqui tem no Amazonas, porque nós temos aqui comunidades indígenas, nós temos 77 etnias diferentes do Amazonas, mais de 200 mil índios, tá certo? Aqui tem muito curandeiro, mas curandeiros com produtos daquelas são os habitantes tradicionais, são populações tradicionais que vêm historicamente. Baseado na ancestralidade de cada povo. É lógico, mas o presidente querer dar uma de curandeiro? Uma cloroquina. Aqui no Amazonas todo mundo sabe que é cloroquina por causa da malária. Mas o efeito colateral dela é no fígado. Tanto é que a pessoa fica meio esverdeada, você está me entendendo? Você olha para um cara amarelado assim, aí tu diz bem assim, tu tem malária? Mas não é a malária. Aí tem que fazer uma dietinha depois. Não é a malária, é o fígado que é atacado, aí você fica com aquela cor, né, diferente, correto? Parece que você nunca tomou sol, sei lá. Eu percebo logo. Você teve malária? Não, eu tive febre amarela. Você sabe. Então, um estado como o nosso,
que tem leishmaniose, tem hepatite A, hepatite B, tudo que tipo de hepatite é, até a sei lá o quê. Tem malária. Os povos tradicionais já faziam essa medicação, os curandeiros, né? Curavam com plantas, né? Que a natureza mesmo, eles aprenderam isso durante séculos. Mas aí, daí, a um presidente da República, uma liturgia do cargo. Imagina eu, governador aqui, dizendo, olha, use isso aqui para malária. Que é isso? É possível mensurar o dano, o tamanho do dano que essa propagação infinita aí de informação equivocada, né, de fato? Porque levou a óbito mais de 200 possível... mil pessoas. Isso foi um estudo feito pela Universidade do Rio Grande do Sul. Dos mais de 500 mil mortos pela Covid. Mais de 200 mil vidas poderiam ter sido salvas se tivéssemos feito a coisa correta. Tivéssemos acreditado na ciência. Tivéssemos comprado vacina com o tempo que dava para comprar vacina. Agora mesmo, a Biotech, né? Eu não sei nem o nome, Bharat Biotech, ela acaba de cancelar o contrato com a Precisa, alegando que eles falsificaram documentos. Veja a gravidade que o governo, como o governo senta e dá importância a isso. Pazuello mesmo, o general Pazuello, ele vai na CPI, diz que não tratava sobre vacina, ainda dá chega para lá com o Renan, que eu chamei a atenção, não, e você deveria saber disso. Eu falei, epa, peraí, tá falando com qualquer um, não, tá falando com o senador da República. Aí, não, desculpa, retiro o que eu disse. Dizendo que não se reunia, né? E depois aparece o vídeo, ele, acabamos de conversar. Apresentando ainda. Então, bem, esses são fatos que não dá para você... Aí vem o presidente, não, eu acredito no Pazuello. Não, assim, meu filho, acredite, você é o vizinho que só olha para os filhos dos outros, não olha para os que estão em casa. Sabe aquela vizinha que fica brechando quando o cara está chegando? Olha, a Joana chegou 3 horas da manhã, ela sabe o horário, mas não sabe como é que está o comportamento dos filhos. Então o Bolsonaro é isso. Ele brecha os outros, mas não vê o que está acontecendo dentro do governo. E admite que não tem condições de saber de tudo. Lógico que não tem. Em vez de ele procurar e se reunir, vai passear de moto. Aí não dá. Ele é um ótimo motoqueiro, mas como presidente, em deixa a relação às desejar. Convocações, depois do recesso, existe algum planejamento da CPI de voltar à carga em relação a depoimentos de governadores? Ou Não. o fato do Supremo ter O governo Supremo ali? já deu, ele teria que ser derrubado. Nós recorremos e até hoje levaram para plenário. O próprio plenário Supremo, infelizmente, Manteve. não nos permitiu. Inclusive, um dos primeiros a ser ouvido seria o Wilson Lima, que é governador do Amazonas. E como é que foi para o senhor, que foi governador do Amazonas, né? É do Amazonas e teria... A gente sabe que o Amazonas está no escopo da CPI, né? É o principal motivador ali do primeiro pedido. É um dos escopos, sim, né? é o Amazonas. Literalmente o Amazonas. E como é que é para o senhor, que foi presidente da CPI, foi governador do Amazonas, é do Amazonas, ver o governador do Amazonas podendo explicar, talvez hoje na maior audiência do país, sobre aquilo que aconteceu, o que fez, o que deixou de fazer, de que maneira o senhor recebeu isso? Eu teria ido. Eu não me intimidaria, eu teria ido, faria questão de ir lá. Disse isso já. Acho que ele perde uma grande oportunidade de explicar ao Brasil o que aconteceu aqui. Mas também dá nome aos bois. Não dá para se acovardar. Você achar que o Bolsonaro é amiguinho dele, que o coisa são amiguinho dele. Então não dá. Isso aí aí é autoridade. Aí você dizer, não, peraí. Eu fiz isso, fiz aquilo. Porque o Marcelo, que foi secretário, foi lá e disse que dia 7 conversou com o Pazuello à noite. É lógico que o governador tinha ciência disso. Não é possível. Né? Dia 11 começa a faltar oxigênio de fato aqui. E depois nós passamos dias, semanas aqui com problemas. Eu não me lembro quantos dias, mas tivemos problema. Aí não houve um movimento de alugar uma aeronave para trazer oxigênio. Que teve a iniciativa, Dante, foi de artistas mandarem com mais rapidez que o governo. Por conta Mas dessa... isso aí é inadmissível. Que o Paulo Gustavo, que aquele Winston, né? O Whindersson Nunes, E outras Gustavo pessoas, Lima, aquele Gustavo Lima, terem mandado oxigênio pra gente com mais rapidez do que nós que temos o poder na mão. É isso aí que não cabe na minha cabeça. Vim, durante não sei quantas horas, um caminhão com oxigênio e o governo não dá um telefonema pro governo venezuelano. Queremos mandar uma aeronave aí, pousar aí no aeroporto da Venezuela, estão pedindo permissão
porque tem gente morrendo. Não, você não viu Veio pela um estrada, dia né? o presidente se solidarizar com os amazonenses. E tem gente aqui que fica defendendo esse cara como se ele fosse Deus. Pois é, por conta da dimensão nacional que a crise do oxigênio no Amazonas teve, o senhor acha que isso vai ser um tema para a eleição presidencial? Pode ser um nó ali que o Bolsonaro Não, precisa eu não sei desatar? se vai, eu não penso nisso, Aruana. Eu não posso misturar a questão técnica com a política, eu estou falando de fatos que aconteceram, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de versão. Vocês são testemunhos do que aconteceu. Eu duvido que alguém não tenha ligado para vocês pedindo para ajudar, para colocar alguém no hospital que estava com falta de oxigênio. Duvido! Fizeram isso comigo várias vezes, até porque as pessoas nos olham acham que pode tudo. Resolver tudo, né? Tá certo? Mas não tinha onde comprar. Então, o desespero era tamanho. Eu ligando para esse. Não sei o quê. Desculpa toda hora. Liguei várias vezes. Desculpas e desculpas. Então houve falhas de todos os lados. E essas pessoas têm que ser punidas. Você seja falou quem for. com o Pazuello nesse período? Várias vezes. Várias vezes. E nada de resposta, nada de. Nada de sinalização. resposta. Olha, estamos adaptando a aeronave e tal. Aí um cargueiro, avião americano à disposição. Rapaz, é lógico que se o presidente liga para qualquer país vizinho, eles tinham mandado aviões para ajudar a gente, rapaz. E tem documentação na CPI mostrando, inclusive, Tudo isso, né? Tá lá no... que os Estados Unidos colocou um avião à disposição. E que a resposta foi de que não havia necessidade mais não naquele havia momento. porque né? não era o pessoal dele. Eram amazonenses. Né? Meu comportamento de um tenente lá no Vale Javari agora, mandando queimar os índios. Que brincadeira é essa, rapaz? Onde é que nós estamos? Nem sabe onde fica o Vale Javari. O senhor falou desses documentos que estão de posse da CPI, né? O tempo vai ser suficiente quando fala nos quase 2 tera de dados que tem lá para ser analisados, né? Como minerar ali os diamantes, né? No meio desse monte de documento que pode ter coisa que São importa, detalhes que às vezes que escapam, que é importante. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, zeloso, e também temos que ter nós temos que ter muita cautela naquilo que a gente fala. Não pode pegar um negócio aqui e não fechar com o outro ali. Você está me entendendo? Jogar alguma coisa no ar. Isso aí não é prática minha. Isso é prática do governo. Né? Ele escuta o pessoal manda por WhatsApp o negócio, ele vai lá e fala, né? Sem saber de nada. Ele agride, ele usa live. O que eu falo é para as pessoas que estão nos ouvindo, ou vão me ouvir, ou aquelas que vão ler. Não precisa acreditar em mim. Não acreditem no que eu estou falando. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Procurem observar o que eu estou dizendo, para depois tirar suas conclusões. Quem viu o presidente uma única vez, depois de 540 mil mortes, se manifestar, se solidarizar com as famílias, com os amigos, com os brasileiros? Quem viu? Quem viu? Então não precisa, eu estou falando uma coisa que é um fato. Aí a pessoa, se ela raciocinar 5 segundos, isso é verdade, eu nunca vi. Por isso que eu estou dizendo, não precisa acreditar. Eu só peço para você notar, perceber, agir com o cérebro e perceber. Vem cá, agora mesmo é verdade. Você acha que a CPI ajuda? Chegamos a 100 mil mortos no Brasil, o governo não falou nada, 200 mil, 300 mil. O Osmar Terra mentiu, olha, só vai ser 200 mortos, não vai chegar a 1.000, vai matar menos que H1N1 e imunização. E chega lá, se acovarda, não fala. Como todos se acovardaram. Então o presidente deveria assistir a CPI e ver, pô, esse cara é covarde. Ele falou isso para mim e lá ele está mentindo. Não é verdade? Dizer não, ele podia ir. Não, disse, olha, o Osmar Terra não dizia isso lá no meu gabinete, não. Ele dizia que ele é médico, ele falava isso. Mas não. É como se nada tivesse acontecido. E continua sendo assim. Continua morrendo mais de 1.000 pessoas, você está me entendendo? Eu espero. E que não se pode achar que esse número é baixo, né? Não, eu espero, sinceramente, eu espero que cada estado, cada município brasileiro, coloque o nome dessas pessoas, faça com o nome, como se faz numa guerra, que nós estamos numa guerra, de todas as vítimas do óbito, para que nenhuma geração se esqueça disso. Para que nenhuma geração, independente se nós vamos estar vivos ou não.
Mas as futuras gerações vão ver quantos amazonenses morreram nessa coisa. Está lá escrito o nome deles, um por um. Botar o nome dessas pessoas todas, fazer numa praça, um memorial. E que papel o senhor acha que a CPI vai ter quê? nessa história? Não é para fazer só homenagem a essas pessoas, é para que as pessoas não se esqueçam. Como tem do Holocausto, para que ninguém nunca se esqueça do Holocausto. Não há nada comparativo com o Holocausto. Não estou falando de Holocausto, estou falando de questões outras aqui, por favor, porque às vezes você faz um comparativo e as pessoas já... Sim, mas a importância de você conhecer a sua história, até para não mostrar repetir, no memorial para todos. E aí, todas as crianças, daqui a 50 anos, vão lá visitar e dizer, olha, houve aqui no Amazonas, onde nós perdemos mais de 14 mil vidas, essas pessoas sofreram e tal. Não é para que a gente nunca se esqueça do que está se passando no nosso país. Não é normal. E quando você diz, pô, tu bufa, eu bufo porque não é normal. Não é possível que alguém fique passivo a isso. E se Deus me deu esse momento para poder fazer isso, eu me lixo porque vão falar de mim, mas vou fazer. Mas eu não vou fazer jogando impropérios contra ninguém, não. Não é jogando no lamaçal que eles querem me levar, não. É debatendo conteúdo, é verdades, é fatos. Porque tem os porcos e tem o dono. Eu discuto com o dono dos porcos, não os porcos que ficam aqui atrás dos farelos. Falando em fatos, nesses quase 3 meses aí de CPI, o que o senhor acha que um ponto mais grave que foi encontrado pela comissão ali, de tudo que gravíssimo, foi encontrado? É o crime contra a vida, contra a saúde pública, e eu não posso mensurar qual é o mais grave. E a não querer comprar vacina. O Brasil nunca apostou na vacina, isso é gravíssimo. Ela protelou o máximo, só veio mesmo a querer comprar vacina. Muitos correram para fazer contrato quando a CPI ia começar. Sob pressão, né? Tá certo? Demoraram muito para instalar a CPI e eles para ver se tirava a pressão. A pressão foi a CPI. Porque eles começam a discutir. Não quiseram conversa com a Pfizer. Dia 4 de novembro é a primeira reunião que eles têm com a Precisa. A Pfizer já tinha mandado mais de 100 e-mails. O Brasil nunca acreditou. Não é o Brasil. O Brasil poderia ter sido o primeiro país a ser vacinado. O governo que está no Brasil hoje nunca acreditou na vacina. Acreditava na imunização de rebanho e no tratamento precoce. Acreditava num aplicativo que usaram os amazonenses como cobaia. Quantos amazonenses morreram por causa disso? Usaram e depois negaram que ele tenha entrado em hoje, vigor, né? Ela até oferece esse tratamento para Portugal. Como o tempo é o senhor da razão. Tá? Mas tem muitos que são convictos que continuam, né? Na CPI mesmo a gente vê alguns senadores, chega a dar vontade de dar... Eu entendo a sua bufada, porque dá vontade de dar um cada um dia soco mais, na TV. cada dia mais receoso. Já não é aquele... Como vai acontecendo os fatos, vão aparecendo, por mais que tenha aquela defesa, mas espera aí, os caras não são tão burros, ninguém chega ao Senado sendo idiota. Não Vou é falar pra em CPI, senador, como é que tá o G7? É G7, é G6, é G8? Estamos unidos. São quantos unidos? São 7, não, mais de 7, né? Pois na minha conta sempre é mais de 7. Tem 4 mulheres que valem por todos nós. 4 mulheres lá. Que eu fiz questão de colocá-las, elas pediram para participar. Eu abri um espaço muito grande, são muito gratas a mim, porque eu percebi que era importante a participação delas. Cada uma pode falar, uma como titular, uma como suplente. Tivemos aqueles embates ali no início e eu impus, negociei, eu falei, não vou tirar, porque os partidos não indicaram elas. Sim. O meu partido não tem Na mulher, composição só tem oficial homem. não tem nenhuma mulher. Então não tem mulheres. A Simone é do MDB, não foi indicada. A Elisiane não tinha como ser indicada porque ela faz parte do grupo do Randolph e o Alessandro. Então ela é muito pequeno o grupo deles. Só era uma pessoa e um suplente. A Leila sozinha no PSB, também não foi indicada. E a nossa querida amiga Soraya Tronic, de Mato Grosso,
também participa muito. Então, são umas mulheres que valem mais do que a gente. Nas reuniões, então, que a gente tem interna, elas são as que mais se posicionam. E lá, elas também fazem um papel importante, porque muitas vezes o tratamento que a gente tem que dar a uma mulher tem que ser diferenciado. Mesmo que a gente saiba que ela está ali mentindo, não dá para a gente ser grosso. Você tá... Ela não. Mulher com mulher se entende, entendeu? Elas são mais... A Simone é dura, a Elisiane, a Leila e a Soraya, que são as que mais. E tem uma senadora que ela não participa, mas é muito ativa, ela fica ali o dia todinho, vê videoconferência, que é a senadora Zenaide. É uma ótima companheira, ajuda muito. Então, dos 7, nós não somos 7, né? Nós somos, além dos 7, nós temos o senador Rogério Carvalho, um ótimo quadro médico. Nós temos o senador Alessandro Vieira, um ótimo quadro técnico. As 4 senadoras que eu estou te falando, tá certo? Que participam ativamente, são essas pessoas que são o G7, que dá mais de 11. O senhor acha que vai dar muita briga na hora de aprovar o relatório final? Não, nós temos maioria. Quem aprova o relatório é a comissão. Vai ser assim, quem aprova permanece como está aprovado. Lógico. Só para não perder essa referência. Às vezes eu fico, faz logo, Omar, aquele negócio. Quem aprova permaneça como está, fica brigando. Não é assim. Só para a gente não perder essa referência ao G7. Negocia para não ter problema. Não, imagino você tem que tem uma parte que a gente não assiste. Você né? tem tem horas que eu faço a reunião antes de começar a sessão. Eu falei, olha, vamos votar isso aqui, que é pedido de informação, pedido disso. E as convocações, a gente debate. Aí tem 200 requerimentos, é só informação. A gente vota em bloco, não vai discutir. Aí o cara pede o destaque e a gente vota. Imagine eu vou ter que votar um por um os 200. Destaque Eu não por vou destaque. votar, passar um dia e não voto. Então a gente faz o acordo entre nós, você está me entendendo? E para que a gente dê celeridade. Fala, Dante. Nesse grupo, a gente falou aqui no G7, rapidinho, a gente dá conta, então, vocês ainda contam, o grupo ainda conta com o senador Eduardo Braga como parte? O senador Eduardo Braga, essa semana, ele teve um ataque contra o senador Randolph, e a gente pediu para o Randolph fazer um documento de desagravo. O senador Eduardo Braga, dentro do grupo do G7, eles podem fazer que eu assino. Então, ele tem participado da forma que ele entende. Não tem votado contra, mas não posso aqui falar. Nas últimas 2 sessões ele participou ativamente, fez as perguntas pertinentes. Então, eu não entro nessa discussão quem mais ou menos atua. É lógico que a visibilidade que eu tenho é muito maior por presidir, né? E assim mesmo, eu ainda boto as meninas para presidir. Eu boto muitas vezes as mulheres para presidir, porque elas não são parte da comissão, mas para elas é importante também participar disso. Essa visibilidade não tem como a gente não associar, senador, ao palanque político mesmo, à eleição, né? O senhor já disse algumas vezes que a sua intenção para o próximo ano é vir candidato à reeleição ao Senado. Por conta dessa visibilidade nacional, tem alguma chance do senhor entrar numa composição nacional? O senhor já foi sondado para ser vice de alguém? Não, longe de mim, não, isso não tem. Nem converso com ninguém. Pra você ter uma ideia, no dia que saiu aquela nota das Forças Armadas, né, assinada lá pelas Forças Armadas, eu recebi muita solidariedade. Uma delas foi do Ciro. O Ciro me ligou, o Ciro Gomes, se solidarizou. E outra foi o presidente Lula, que me ligou, se solidarizando, como várias outras pessoas, advogados e tal, muitas personalidades me ligaram, se solidarizaram mesmo, se solidarizaram nas redes sociais, inclusive, postaram e tal. É aquele momento que você está ali, na minha posição no plenário do Senado, na hora que o presidente faz um discurso lá, eu vou para cima dele. Não estou ali me defendendo, estou defendendo o Congresso, estou defendendo... Ideias, né? Ideias não é você que vai dizer que eles estão certos. Até porque, em momento algum, eu generalizei. Então, preste atenção no que você está falando, porque você não está aí como presidente, você está aí para defender a casa, não é para defender suas ideias só, não. Como eu não estou lá como presidente da CPI para perseguir A ou B, eu nunca disse que vou perseguir Bolsonaro ou coisa parecida. Eu estou fazendo o meu trabalho. Se o trabalho incomoda, é problema deles, não é meu. O trabalho incomoda muita gente, mas também agrada muita gente. Então é normal.
tem hora. Eu começo a receber mensagem aqui. Mas tem que prender essa pessoa. Ele tá falando, quer dizer, a pessoa acha, ele tá lá, tá com raiva. E eu não posso tomar uma atitude porque o pessoal tá mandando mensagem. Né? No dia que eu não prendi o Fábio Mancati, eu levei porrada pra caceta. Desculpa o palavreado. Aí eu disse, eu tô fazendo a coisa certa. Peraí que daqui a pouco baixa. Aí quando eu disse, olha, o Fábio Mancati foi o cara que... Foi a melhor informação que nós tivemos, foi da do Fábio. Que foi aquela carta da FAZ, que aí começa a CPI. Aí o pessoal disse, o Omar tá certo, não Os sei. destinatários todos Aí os juristas listados, né? começaram a falar que eu estava certo. Agora, queria só aproveitar que a gente está Tu fazendo... já pegou o Covid? Oi? Não. Nem eu, pô. Não, consegui. Tô livre até agora. Esse ambiente fechado aqui. Queria só aproveitar que a gente está fazendo um podcast do Sim Não. A gente vai estrear uma situação aqui nova. Eu tenho que ir embora, hein? É rapidinho, é rapidinho. É o final. É o final. A gente tem no Sim Não, obviamente, o sobe e desce todo dia. Se eu fosse vou descer, fechar... eu vou subir. Se eu fosse, Não, se o eu senhor vai fosse ser o editar o editor. Sim Não O senhor vai ser o hoje, editor quem hoje. subia e quem descia? Quem subia? Acho que o desce tá fácil, né? Quem subia é o povo brasileiro que resiste a tudo isso. Eu botava o povo brasileiro. E para descer? O governo brasileiro. Tá Que certo. há uma diferença muito grande entre o povo brasileiro e o governo brasileiro. É isso. Tá bom? Então, com Não esse, sei se o dono da crítica vai deixar. com esse sobe e Se desce você me especial dá, me dá aí... isso aí que eu boto nas minhas redes sociais. Não se preocupe não, que Se isso aí você vai colocar na íntegra pro ar. Não, eu quero lá no jornal para me publicar. Boa quero ideia. lá, sobe Boa ideia. Vamos avaliar com os universitários. Sobe o povo brasileiro que resiste a tudo e a todos nesse momento. E tem fé e esperança. Desce o governo brasileiro pela incompetência que lidou, como lidou a Covid nesse Com a tempo pandemia. todinho. Se você colocar isso, a gente coloca nas redes sociais. Tá certo. Então, com esse sobe e desce especial, a gente vai encerrando essa edição especial do Porque esse podcast negócio é Sim, Não. especial, não é uma coisa, Sim. é muitas coisas. né? Sim. Então não dá para botar um ser humano como Sim. e é herói desse momento. Não há um herói. Não é um herói. Tem muita gente ali na CPI que está fazendo trabalho maravilhoso. Eu citei 4, mas poderia citar os outros. O Alessandro, o Rogério, o Otto, que é meu colega de partido, é ótimo. O Randolph é um parceirão que eu tenho. Você é um cara que se entende muito bem comigo. Eu, como vice, é um cara muito disciplinado. E tem toque aí que me deixa nervoso. Porque ele chega lá na mesa, ele assume a presidência, aí ele arruma tudinho e eu não sou organizado desse jeito. Aí eu digo, cadê minhas coisas aqui? Ele tira qualquer papel que eu rabisquei, joga fora. Aí eu chego lá, cadê minhas coisas? O desorganizado se encontra na própria bagunça, né? Eu sou assim. Eu também, eu escrevo as coisas e depois vou procurar, né? Porque você está ali prestando atenção pro depoimento e anota algumas coisas. Por quê? Para depois você fazer a pergunta em cima daquilo que a pessoa falou. Sim. Correto? Uma palavra-chave, Porque né? você, quando inquere uma pessoa, você não vai com perguntas prontas. Você vai pegando, tirando as coisas conforme ela vai falando. E aí, raciocínio rápido, e é isso aqui que você falou. Eu pego muita coisa no ar e pergunto. Aí o Randolph também bate muito nisso, né? Ele é um cara muito bom nisso. E a gente se entende muito. Então, o outro dia até eu estava dizendo lá, olha, eu nunca chamei o presidente disso. Ele, qual presidente? Isso. E aí virou meme. Sim. Mas sem querer. Esse eu recomendo. Não é foi muito nada engraçado. programado, zero. Eu estava falando, o presidente tinha me agredido, eu disse, presidente, eu nunca lhe agredi, eu nunca disse que o senhor era genocida. Aí ele disse, o que, presidente? Genocida? Mas eu falei, eu nunca chamei o presidente de genocida, eu nunca chamei o senhor de ladrão, eu nunca disse que o senhor faz rachadinha. E nunca mesmo, você nunca viu eu dizer isso, nem vai ver se eu ter provas concretas. Né? Então, aí queriam convocar a cunhada, a tia do Flávio, a tia do Eduardo Bolsonaro e a tia do Carlos Bolsonaro, para ir depor, que é irmã da mãe deles. Por conta do podcast lá, né? Aquele negócio saiu lá. Eu falei, não, eu não vou misturar a família. Outro foi, inventaram que eu ia conversar com a mulher do Pazuello que mora aqui. Nunca. Eu nunca conversei, nem nunca vou conversar com testemunha. Porque você fala uma coisa aqui, depois você fala, ela desmente lá na Pode frente. comprometer, inclusive, Não, a investigação. a né? investigação, não falo. Porque aí disseram, não, o senhor vai falar com a ex-esposa. Eu falei, nunca faria isso. A ex-esposa tem problemas. Ela lhe procurou alguma vez? Não, ela mandou um documento com muitas acusações contra o ministro, mas muitas coisas pessoais que eu não tenho nada a ver com isso. Ela reclamando que largou ela por causa de uma menina, não sei o que e tal, mas isso aí não é da minha conta e nem da conta de ninguém. Isso é um problema pessoal que eu não me meto.
Eu não trago o lado pessoal para dentro da política. Então eu sou 100% contra levar essa senhora para falar. Ela tem que discutir isso com ele. Tem uma filha nova, que se expor, ela vai expor a filhinha, eu não quero expor a filha de ninguém, então eu disse, eu não vou chamar. Teve alguns que queriam, eu falei, não vou chamar não. Porque as pessoas também têm que ter cautela, têm que ter sensibilidade para algumas coisas. Vai expor uma mãe, vai expor uma família, vai expor uma criança, não dá, né, mano? Até porque acho que a CPI já tem elementos suficientes, né, para trabalhar em cima disso. Não precisa ter essas arbitrariedades, expor a vida das pessoas. O cuidado que nós temos que ter sempre na vida, isso aí serve para qualquer um, isso é uma coisa de vida. É não prejulgar. Muitas vezes a gente não gosta de um cara porque nunca viu, nunca conversou, e quando você conversa, você muda a opinião sobre ele. É isso. Tá então, bom? com essa lição aqui, final, a gente vai encerrando o podcast de hoje. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, no site simnão.com.br. A gente está também no Instagram, Tem um está cara no que trabalhou Twitter, aqui que me perturbou está no muito lá em Facebook. Brasília. Quem é? Leandro. Muito. Muito. Um abraço para o nosso ex-colega, Leandro Prazeres. Trabalhou aqui na crítica. Tá no Globo e tá agora? lá. Ele não sai do gabinete. Então tá, bom trabalho para todo mundo que está em Brasília, Um nossos abraço. colegas que também estão nos ouvindo aí. E a gente vai ficando por aqui. Obrigada, senador. Obrigado, Dante. Obrigado, Ana. Vamos nessa. Tchau, tchau.